Fala galera, beleza? Professor Leonardo na área e novamente vamos continuar falando sobre a propriedade dos determinantes de uma matriz. Sempre que a gente estiver citando o determinante de uma matriz, vamos considerar essas matrizes quadradas. Pode ser 2 por 2, 3 por 3, 4 por 4, ok? Então é interessante que em algumas matrizes nós podemos relacionar os seus determinantes sem nem mesmo precisar calcular o seu valor. Nem precisamos usar nenhuma daquelas regras que nós já temos, já sabemos fazer. Por exemplo, a regra de Sarros ou pela regra de Laplace. Fechado? Então, separei aqui em algumas organizações. Primeiro, quando o determinante de uma matriz ela é igual a zero. Então, o determinante de uma matriz ela vai ser igual a zero sempre que ocorrer algumas dessas situações. É claro que o determinante pode dar zero em qualquer uma outra situação. Fechado? Mas nesses casos especiais, a matriz, o determinante dessa matriz é igual a zero. Então, se essa matriz ela apresenta uma fila única, uma fila nula. O que é uma fila? Uma fila pode ser uma linha ou uma coluna dessa matriz. Fechado? Então, se a gente imaginar uma matriz de 2 por 2, a primeira linha sendo igual a zero, ou a primeira coluna, a segunda coluna, não tem problema. Qualquer uma dessas filas, se ela é nula, se todos os elementos são iguais a zero, o determinante também é igual a zero. Vou fazer alguns exemplos. É claro que esses exemplos eles não servem como sendo uma prova de cada uma dessas propriedades. Fechado? Mas vale para a gente visualizar como que essas matrizes elas se comportam, fechado? Da matriz com a fila nula não vou mostrar porque fica algo que a gente consegue entender. Duas filas paralelas iguais ou proporcionais. Então vamos imaginar o que seria uma matriz onde nós temos duas filas iguais ou proporcionais. Vamos imaginar essa matriz 2 por 2, onde os elementos da primeira linha são iguais aos elementos da segunda coluna. Resolvendo esse determinante, 2 vezes 5, 10. 2 vezes 5, 10, como troca de sinal. Menos 10, determinante é igual a zero. Então, isso pode acontecer não só na linha, poderia ser 2 e 5 aqui, e 2 e 5. Quer dizer, primeira coluna igual a segunda coluna. Observa que também vai ser igual a 10. Fechado? Vale para essas filas, elas são iguais ou proporcionais. Então, o que seria proporcional? Vamos imaginar a segunda coluna sendo igual ao triplo da primeira. Então, essa coluna aqui ela é o triplo da primeira coluna. Então, vai ser 6 e 15. E vamos observar que nesse determinante vai ficar 2 vezes 15, 30. 5 vezes 6, 30 também, como troca de sinal. Menos 30 igual a zero. Então, o determinante de uma matriz ela vai ser igual a zero se as filas são iguais ou proporcionais. Então, a gente consegue entender. Pode ser uma matriz 3 por 3? Pode, não tem problema nenhum. O que a gente observa? Que a terceira linha ela é o dobro da primeira. Então, nesse caso aqui também, a gente pode já dizer que o determinante dessa matriz é igual a zero. Um outro momento onde o determinante da matriz também é igual a zero vai ser no determinante em que uma fila ela é gerada como combinação linear de outras duas filas. Tá? O que seria isso? Então, vamos imaginar de novo uma matriz 3 por 3, onde a primeira linha ela tem os seguintes elementos. Essa terceira linha ela vai ser gerada e a combinação
combinação que eu vou fazer aqui entre a primeira e a segunda linha vai ser a soma entre elas. Então eu poderia fazer a diferença entre elas, poderia fazer o dobro da primeira mais a segunda. Então são todas combinações lineares. E essa terceira linha, fazendo a soma, vai ser 1 mais 3, 4, 2 e 10. Beleza? Se a gente calcular o determinante dessa matriz, nós vamos observar que esse determinante vai ser igual a zero. Mas aqui fica para vocês, pausem o vídeo, façam o determinante e confirmam que esse determinante vai ser igual a zero. Beleza? Agora nós vamos ver outras propriedades. Então, beleza, agora nós vamos observar aonde o determinante dessa matriz ela não se altera permanecendo o mesmo, né? Quando somamos a uma fila a combinação linear de outras duas filas paralelas, ok? Também conhecido como Teorema de Jacobi. Nesse momento, é importante que a gente observe o seguinte. O Teorema de Jacobi ele é muito utilizado, esse teorema, quando nós vamos trabalhar com escalonamento de uma matriz quadrada. Tudo bem? Quando a gente quer transformar, por exemplo, uma linha ou uma coluna, quando a gente quer transformar os elementos dessa linha ou dessa coluna. Tá? E isso não altera o resultado determinante. Então a gente usa bastante esse Teorema de Jacobi quando nós vamos falar, por exemplo, do escalonamento de uma matriz, seja para resolver um sistema linear, seja para determinar uma matriz inversa. Então, assim, é bastante usado, não nesse primeiro momento, mas é importante que a gente observe que futuramente nós vamos falar de outros modelos e vamos nos lembrar. Então, o que vem a ser a soma de uma fila, a combinação linear, né, de outras duas filas ou de outras filas? Vamos imaginar uma matriz A nesse formato. O determinante dessa matriz vai ficar 2 vezes 2, 4, menos 6 vezes 1, menos 6, trocou de sinal, mais 6, deu 10. Então, o determinante dessa matriz é 10. Fechado? Agora, o que a gente vai observar aqui é o seguinte. O que a gente vai observar? Vou fazer essa transformação, vou somar ou subtrair, né, essa combinação linear de uma fila a outra. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou reescrever essa minha segunda linha como essa combinação linear da primeira somada à segunda. Vou fazer o seguinte. Vou reescrever essa segunda linha como sendo 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Tá? Com isso, a nossa nova matriz, vamos chamar a nossa matriz a linha, ela vai ser, a primeira linha não se altera, tá? Mas a segunda linha ela vai ficar alterada, porque essa segunda linha agora ela vai seguir esse formato aqui, ó. Ela vai ser 3 vezes a linha 1 mais a linha 2. Então, 3 vezes 2, 6, mais, no caso, menos 6, 0. Os elementos vão seguir essa ordem. 3 vezes 1, 3, mais o elemento da linha 2, então 3 vezes 1, 3 mais 2, 5. Então nós reescrevemos essa segunda linha, né, segundo esse modelo, essa combinação linear aqui. Tá? Fazendo isso, observe que o determinante ele também não se alterou. 2 vezes 5, 10, 0 vezes 1, 0. Então o determinante dessa nossa matriz, nós chamamos de A', também deu igual a 10. Isso vale para uma matriz 3 por 3, isso vale para uma matriz 4 por 4, 5 por 5 e assim por diante. Então, é uma relação interessante esse tipo de combinação. Fechado? Então, quer dizer, nós vamos usar essa informação que o determinante não se altera lá na frente, quando formos trabalharmos esse Teorema de Jacobi. Né? Agora nós vamos ver por que o determinante de uma matriz ela também vai ser igual ao determinante, né, da sua transposta. Então, uma matriz A
3, 1, 6 e 4. O determinante vai ser 12 menos 6, 6. Né? Observando uma matriz transposta de A, quem vai ser a transposta de A? A primeira linha vira a primeira coluna, né? E a segunda linha vira a segunda coluna. Observe que essa multiplicação aqui, ela sempre vai continuar a mesma. Né? Ó, o 3 ele continua multiplicando com 4, que é a diagonal principal. O que está mudando aí a ordem é exatamente que aqui nós tínhamos 6 vezes 1, 1 vezes 6. Então, o mesmo resultado. Então, a gente pode também considerar essa propriedade aqui, ela é muito interessante, quando estamos resolvendo alguns exercícios, né? E a gente tem que trabalhar esse algebrismo em relação ao determinante das matrizes. Vamos ver mais alguns exemplos daqui a pouquinho. Então, aqui, voltando, o que a gente pode observar quando temos, né, a alteração no determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz vai ser alterado e de que forma? Então, o primeiro exemplo, sempre vai trocar o sinal desse determinante. Então, trocar o sinal para a gente vai ser, né, ou se for positivo, passa a negativo e vice-versa. Então, vamos supor aqui uma matriz A com os elementos 3, 4, 5, 2. Observe que o determinante dessa matriz A vai ser igual a 6 menos 20, que vai dar menos 14. Ok? Vamos trocar as duas linhas, né, de posição, são as duas linhas paralelas da matriz A. Vamos chamar de matriz A', quando a gente altera essa ordem das duas primeiras linhas. Então, 5 e 2 passa a ser primeiro, 3 e 4 a segunda. Nessa multiplicação, a gente observa que vai ficar 20 menos 6, que dá 14 positivo. Então, a gente consegue observar, é apenas um exemplo, não é uma prova, né, quando esse modelo acontece. Quando a gente trabalha isso, por exemplo, dentro de um problema, quando a gente começa a colocar variáveis dentro desse problema. Okay? Se a gente começa a trabalhar com algumas variáveis, x, 3, e fala que o valor do determinante é 1 e quer achar o determinante de uma outra matriz, então a gente consegue ter essa relação. Fechado? Então, digamos que a gente esteja trabalhando com a matriz x, y, z e w, onde a gente não sabe, por exemplo, quais são os elementos, mas sabe que o determinante dessa matriz dá menos 14. Se eu alterar e fizer essa pergunta aqui, ó, sabendo que o determinante dessa matriz é menos 14, quanto é o determinante dessa matriz aqui? O que a gente observa? Que essas matrizes, elas são, né, têm os mesmos elementos naquela ordem, né? A primeira linha trocou com a segunda. Então, pela propriedade, nós sabemos que o determinante dessa matriz, ela vai ser o oposto do determinante dessa matriz. Então, se é menos 14, mesmo que você não saiba quais são esses elementos. Fechado? Então, essa seria uma possibilidade. Uma outra possibilidade onde isso acontece. Então, vamos imaginar essa matriz aqui, ó, do tipo vamos trabalhar com números. Então, já observamos. Trabalhando com números, nós temos o seguinte. Ficam múltiplos por K se os elementos de uma fila são múltiplos de K. Então, peguei aqui uma matriz 5, 2 e 3. Vou escolher uma linha ou uma coluna para multiplicar por um determinado valor. E esse valor é o que nós vamos chamar de K para a gente. Então, vamos
vamos supor que eu vou multiplicar toda essa primeira linha por 2. E vamos observar o que acontece com o determinante dessa matriz. Então, o determinante dessa matriz aqui, ó, matriz A, vai ser 5 vezes 4, 20, menos 6, 14. Vou multiplicar toda a primeira linha por 2 e vamos observar como é que vai ficar esse determinante. Fechado? Vou multiplicando toda essa primeira linha por 2. Vamos achar essa matriz A'. Vai ficar os elementos 10, 4, 3 e 4 de novo. Beleza? Fazendo o determinante dessa matriz aqui, ó, 40 menos 12, 28. O que a gente pode observar? Comparando entre os determinantes, a gente observa que o determinante dessa segunda matriz é o dobro do determinante da primeira matriz. Né? Sim, porque todos esses elementos eles ficaram multiplicados por 2. Então é como se aqui ó, fosse vezes 2, vezes 2. Quer dizer, esse resultado 20 ficou múltiplo de 2 e esse resultado também ficou múltiplo de 2. Poderíamos trabalhar com letras, fazer um algebrismo entre essas letras, aí sim a gente conseguiria montar essa prova. Beleza? Então, o que a gente observa? Que quando você tem duas matrizes, né, e uma linha ela fica multiplicada por um determinado valor, né, o determinante dessa matriz ela fica multiplicado por esse valor também. Então, o determinante vai ser K vezes o determinante dessa matriz, que a gente pode chamar de matriz A. Tá? Agora, o que aconteceria se a gente multiplicasse todos os elementos dessa matriz por esse número? Né? Então, o que aconteceria, por exemplo, se a gente não multiplicasse só a primeira linha, mas multiplicássemos também a segunda linha? Quer dizer, nós temos uma matriz A e vamos multiplicar todos os elementos dessa matriz por 2. Então, ó, a segunda linha ela também vai ficar multiplicada por 2. E o que vai acontecer com esse determinante? Ele novamente vai ser múltiplo de 2. Então, é como se eu pegasse essa matriz A' e multiplicássemos toda a segunda linha dela por 2. Olha, então esse determinante que aqui deu 14. A linha deu 28. Se eu multiplico todos esses elementos aqui por 2, o que vai acontecer? Esse determinante daqui ele vai ficar dobrado, 56. Né? Então, multiplicar a primeira linha por 2 e a segunda linha por 2 é a mesma coisa que multiplicar todos os elementos por 2. Fechado? Então, é como se acontecesse isso aqui, ó. O 2 ele vai multiplicar todo mundo, ó. Então, quem é a matriz 2A? 10, 4, 6 e 8. Então, o determinante aqui, ó, só confirmando, a gente já viu que vai dar o dobro de 28, que é 56. Então, aqui deu 80 menos... que é o que acontece aqui, ó. Quando você tem uma matriz, qualquer, que a gente chama de A, e você tem um número real, né, que multiplica, né, um número real, vamos botar um número inteiro, que multiplica todos os elementos dessa matriz. Como é que você vai fazer para simplificar a sua vida? Né? O determinante, né, dessa matriz vai ser K elevado a N, onde N vai ser a ordem dessa matriz. Se ela for 2 por 2, vai ser 2 ao quadrado. Né? No nosso caso aqui, ó, o nosso N é 2, que é a matriz 2 por 2. E ficou o seguinte, ó, determinante. Se eu não quisesse calcular isso aqui, de 2 vezes A vai ser 2. A ordem da matriz, que é uma matriz 2 por 2, vezes o determinante dessa matriz. 4 vezes 12,
Perdão, 4 vezes 14, 56. Essa é uma propriedade que a gente usa bastante quando trabalhamos também aquele algebrismo entre os determinantes. Tá? Ainda temos mais alguns exemplos para a gente poder finalizar. Então, beleza, passei de lá para cá e agora nós vamos falar duas propriedades dos determinantes que são mais utilizadas e são bem interessantes. A primeira propriedade complementar, e uma que a gente usa bastante, é o teorema de Binet. Né? Conclusão, o teorema de Binet diz o seguinte, que o produto entre o determinante, né, de duas matrizes é igual ao determinante do produto entre essas duas matrizes. Então, nós poderíamos escolher duas matrizes quaisquer, tá? Chama uma de A, chama a outra de B. E você faz lá o determinante de uma matriz, faz o determinante de uma outra matriz. E depois você verifica a multiplicação entre esses determinantes. E você vai observar que se fizer primeiro a multiplicação e depois o determinante, esses resultados vão ser iguais. Então, sem fazer a conta, mas já trabalhando, vamos imaginar uma matriz A do tipo e uma matriz B. Determinante de A vai ser 8 menos 3, que deu igual a 5. E determinante de B vai dar 6 menos 10. Nesse caso aqui, se a gente for parar para analisar, quanto que é o determinante de A vezes o determinante de B? 5 vezes menos 4. Se a gente multiplicar essas duas matrizes, a gente lembra lá na multiplicação de matrizes que a gente faz linha por coluna, nós vamos encontrar a matriz A vezes B, e você vai fazer a multiplicação, né, dessas duas matrizes e fazer o determinante. E observa, se eu pego o determinante de A vezes B, vai dar menos 20, vai ficar com uma atividade para vocês. Né? Tentem aí, multiplica essas duas matrizes, faça o determinante dela, e o resultado tem que dar menos 20. E vocês observem que esses resultados vão ser iguais. O teorema de Binet ele é bem utilizado quando a gente trabalha essas relações entre os determinantes das matrizes. Nós usamos esse teorema de Binet para provar essa próxima propriedade complementar, que ela é bem interessante. Diz o seguinte, que matrizes inversas, elas têm determinantes inversos. Então, o que a gente está querendo dizer com isso? Que se eu tenho uma matriz A, se eu tenho determinante, né, de uma matriz A igual ao número K, por exemplo, o determinante de A menos 1 vai ser 1 sobre K. Então, matrizes inversas têm determinantes de matriz inversa são inversos. Esse aqui é legal a gente trabalhar só um pouquinho. Em algumas provas de colégio militar, de alguns concursos mais interessantes, em alguns casos aparece até para a gente provar esse tipo de situação. Não vamos usar uma prova muito forte, não. Vamos só visualizar o porquê. Então, essa situação ela parte do seguinte princípio. Nós temos uma matriz A e quando a gente multiplica a matriz A pela matriz inversa de A, o resultado é a matriz identidade.
E lembrando, o que é uma matriz de identidade? Vamos pensar uma matriz 2 por 2. A matriz de identidade 2 por 2, ela seria essa matriz aqui, ó, 1, 0, 0, 1. Fechado? Quando a gente trabalha com determinante de A vezes determinante de B, é o determinante do produto, vamos pensar o seguinte, ó. Então, se eu tenho o determinante desse produto aqui, ó, vai ser igual ao determinante desse produto aqui também. Basta a gente aplicar o determinante dos dois lados. Então, a gente pode dizer o seguinte, que determinante de A vezes A menos 1 é igual ao determinante da matriz identidade. Tá? O determinante de um produto é igual ao produto dos determinantes, o que resulta em determinante de A vezes o determinante de A menos 1, que vai ser igual ao determinante da matriz identidade. E legal, o determinante da matriz identidade é sempre igual a 1, independente da ordem dessa matriz. Se for uma matriz 3 por 3, 4 por 4, 2 por 2, o determinante da matriz identidade é sempre igual a 1. Então, o produto vai ser igual a 1. Basta a gente passar qualquer uma dessas duas para o outro lado dividindo. E a gente consegue observar essa propriedade. Que o determinante das matrizes, elas são inversas. Dizer que são inversas significa dizer que o produto é igual a 1, tá, gente? Então, dizer que dois números são inversos quer dizer que o produto entre eles é igual a 1, e da matriz quer dizer que vai ser igual a identidade. Mandou? Essa é uma parte legal. Com isso, a gente tem alguns exercícios que trabalham essas propriedades, e esses exercícios trabalham mais essa parte algébrica, então são importantes terem essa noção. Então, numa próxima parte, eu faço alguns exercícios usando essas propriedades para ficar legal. Um abraço, tá bom?